A xenofobia não é uma questão de opinião, é uma realidade violenta que machuca, que humilha e que destrói vidas. A gente vai mergulhar agora nos fatos, nos dados e nas histórias que mostram não apenas uma tendência preocupante, mas uma crise social que está se agravando em Portugal. Olha, essa frase não foi dita há 200 anos. Foi dita há pouco tempo, em Lisboa, por uma supervisora a uma trabalhadora brasileira. É uma declaração que choca, que embrulha o estômago. Mas, infelizmente, não é um caso isolado. É um sintoma. Um sintoma de um problema muito maior e mais profundo. Vamos começar falando do custo humano. O custo brutal, pessoal, e simplesmente inaceitável de um ódio que se manifesta todos os dias, em palavras e agressões. Essas são as experiências reais de brasileiras como a Priscila Valadão e a Larissa dos Santos. A Priscila, que mora 10 anos em Portugal, foi agredida com uma bengala por um homem que gritava "volta para sua terra". A Larissa ouviu da própria chefe que deveria ser amarrada num poste e açoitada para aprender a se portar. Isso não é um desentendimento, o nome disso é desumanização. E a crueldade atinge um nível que é difícil até de descrever quando chega nas crianças. Em Sinfãs, um garoto brasileiro de 9 anos teve as pontas dos dedos decepadas por colegas. Dentro da escola, o lugar que deveria ser o mais seguro de todos se tornou um cenário de violência. É o sinal mais claro de que a intolerância não só foi normalizada, como está ativamente envenenando as próximas gerações. E essas histórias, por mais terríveis que sejam, não são apenas anedotas, não são casos isolados. Elas são reflexo de uma tendência crescente, mensurável e que não dá para negar. Os números oficiais confirmam isso. A fala da Priscila Valadão ecoa o sentimento de muitos. Um sentimento de não pertencimento, de ser sempre um estranho, mesmo depois de anos contribuindo para a sociedade. E os dados que a gente vai ver agora mostram exatamente o porquê. 142%. Guardem esse número. Esse foi o aumento das queixas oficiais de xenofobia contra brasileiros em Portugal. Um salto assustador que aconteceu em apenas 3 anos. Essa escalada, que a gente vê claramente aqui no gráfico, já é alarmante por si só. Mas o mais grave é que esses números não contam a história toda. São apenas a ponta do iceberg, a pequena fração de casos que de fato se tornam uma denúncia formal. E essa hostilidade não está na margem da sociedade, não. Uma pesquisa da Fundação Francisco Manuel dos Santos revela dados muito preocupantes. Mais da metade dos portugueses acha que a imigração de brasileiros deveria diminuir, e 38% veem essa imigração como algo que traz desvantagens ao país. Não é um sentimento de um grupo pequeno, é uma desconfiança generalizada que cria o terreno perfeito para o ódio crescer. Mas de onde vem esse sentimento? O clima social não surge do vácuo. Ele é, muitas vezes, moldado e amplificado pelo discurso político. E em Portugal, a ascensão da extrema-direita tem sido um catalisador potente para isso. O Partido Chega quadriplicou sua representação no parlamento nas últimas eleições. Hoje é a terceira maior força política do país. E uma das suas principais bandeiras? Justamente restringir a imigração, usando os imigrantes como bodes expiatórios para os problemas sociais de Portugal. E essa retórica não fica só no campo das ideias. O líder do partido, André Ventura, chegou ao ponto de sugerir que uma parlamentar negra fosse deportada. Quando o discurso de ódio vem de cima, de figuras eleitas, ele dá uma espécie de permissão. Ele legitima e normaliza o preconceito que se manifesta na rua, no dia a dia. Mas seria um erro achar que o problema é só da política recente. Para entender a xenofobia contra brasileiros em Portugal, a gente precisa olhar para as raízes históricas e culturais que alimentam tudo isso. Pesquisadores apontam para o mito do chamado lusotropicalismo, a ideia de que a colonização portuguesa foi branda, uma espécie de miscigenação harmoniosa. Essa narrativa, como explica a pesquisadora Mariana Machado, é falsa e serve para apagar a violência sistemática da escravidão, perpetuando até hoje uma visão de hierarquia. Então, o preconceito tem várias camadas. Ele se manifesta no legado colonial que inferioriza, na misoginia que hipersexualiza as mulheres brasileiras, tratando elas com base em estereótipos, no racismo explícito contra brasileiros negros e até no preconceito linguístico, onde o sotaque brasileiro é visto como errado ou inferior. Certo, e o que acontece quando todo esse ódio se transforma em agressão? O que alimenta a coragem do agressor
É a percepção de que nada vai acontecer com ele. É a cultura da impunidade. E a lei, de certa forma, reflete isso. Em Portugal, a discriminação é, na maioria das vezes, tratada como uma infração administrativa, que resulta numa multa. No Brasil, o crime de racismo e a injúria racial são inafiançáveis, com pena de prisão de até 5 anos. A diferença na gravidade da resposta legal é gritante. E o resultado disso? 76%. É isso mesmo. Mais de 3/4 das vítimas brasileiras simplesmente não prestam queixa formal. É um número que, por si só, revela um sistema quebrado. E por que não denunciam? Os motivos são muito claros e revelam um sistema falho. Medo de retaliação, uma sensação de impotência, a certeza de que o agressor vai sair impune, os custos financeiros envolvidos e, claro, a falta de um acolhimento adequado para quem já está fragilizado pela agressão. Mas em meio a todo esse cenário sombrio, existe resistência. A sociedade civil, a comunidade jurídica e até os governos estão começando a se mobilizar contra essa onda de ódio. A reação vem de várias frentes. Ativistas estão coletando assinaturas para uma iniciativa popular que busca criminalizar a discriminação de um jeito mais severo. Mais de 20 advogados se uniram de forma voluntária para garantir justiça ao menino de Sinfãs. E o governo brasileiro anunciou uma campanha oficial contra a xenofobia em Portugal. São sinais de que a impunidade não vai mais ser tolerada em silêncio. A luta é real e está acontecendo agora. Mas a questão que fica é profunda. Ações legais e campanhas de conscientização são suficientes para mudar preconceitos tão arraigados, alimentados pela história e por discursos políticos? A resposta não vai definir apenas o futuro de milhares de vidas, vai definir, acima de tudo, o caráter de uma nação e os valores que ela escolhe defender.